Enquanto isso, vamos trazendo os outros jogos da rodada, né? Vitória importante do Vasco sobre o Fortaleza. Nem digo importante só na questão de subir posições e tal, mas é o cartão de visita do Fernando Diniz, né? Jogando bem. Chegar e dar uma esperança para a torcida de que realmente a coisa pode mudar. Claro que na atual conjuntura vencer em casa é muito importante. É o primeiro lance do jogo. Que bizarro, né? Sai, já jogam lá na frente. Parecia que seria um apavoro, mas foi só uma exceção da partida, porque o Vasco foi muito melhor, jogou um bom futebol. E raro ver o Léo Jardim tomar uma decisão tão equivocada quanto essa, né? Curioso. Foi muito mal. Golaço do Nuno. Golaço, trabalhado. Golaço do Nuno. E chegou numa fase onde o Vasco jogava a parte final, até por falta de coragem, assim, de confiança, jogava tudo na área, né? E aí chega o Diniz, né? ele incentivando a triangulação. Hoje o Vasco cuida melhor da bola, né? Porque antes o Vasco se livrava da bola. Hoje cuidou, né? Porque o primeiro jogo foi terça, né? Mas eu achei que ali eu já consegui ver um pouquinho disso. Mas hoje realmente apareceu bem mais. E outra, o time mais encaixadinho, mais próximo, o time mais aproximado. A gente não via aqueles buracos que antes a gente enxergava no Vasco. Claro, vamos ver se isso vai seguir dessa maneira, né? Bela bola, jogada consciente. Bonita a jogada, né? Pelo lado direito, Aí que você olha para até os vascaínos, fala, não, tem que mandar todo mundo embora, né? Tem que... E às vezes é uma certa direção acontece. Só uma questão de confiança, às vezes de organização, né? E jogador que você estava querendo ver pelas costas começa a jogar bem. E outra, vamos dizer que você tem uma certa qualidade e capacidade, ô Barreto e Jéssica, só que você está produzindo muito menos do que você pode por falta dessa confiança. Eu acho que assim, o campeonato é um desafio para o Vasco, vai continuar sendo um campeonato difícil, especialmente até a janela, né? Espero que o Vasco consiga contratar, mas esse jogo eu acho que ele deu uma esperança boa para o... É que assim, é só um jogo. E só um jogo no Campeonato Brasileiro ele é muito pouco. Exato. Óbvio que mas há quanto tempo o torcedor do Vasco não viu o time jogando bem? Não, eu concordo. Eu só falo assim, né? Porque é natural da gente ser 880, né? Agora não, encontrou um caminho. E tem um outro ponto. Só que vai precisar realmente seguir, tendo cabeça e condição. Claro que o que não pode é que se agora o Vasco, depois dessa atuação, não chegar ao G4, o torcedor querer que o Fernando Diniz vá embora, não é? Né? Não, calma. Não é... Tem um outro aspecto também. O Fortaleza fez um jogo muito ruim. Então, e tá esquisito, né? O Fortaleza tá esquisito nessa temporada. Tá esquisito e os últimos 3 jogos foram muito bons dele. E agora não foi bem. Esse jogo eu achei bem. Mas não foi bem porque o Vasco também foi bem. Não, mas foi um Fortaleza, eu achei displicente em campo, deixando muitos espaços. Até os gols do Vasco, quando a gente avalia, a defesa está completamente desorganizada. E não era comum a gente ver isso no Fortaleza. Era uma equipe que conseguia levar perigo, mas o Vasco dominou completamente o jogo. E retomamos aqui o papo sobre a vitória do Vasco em cima do Fortaleza, trazendo as entrevistas coletivas dos dois treinadores. Os jogadores, de maneira geral, lá na Argentina já tinham se comprometido muito. Foi uma vitória que a gente perdeu só o jogo, a gente não perdeu as coisas mais importantes. Foi um placar de derrota que tinha já o sinal de um time com condições de fazer bons jogos e fazer partidas como essa que a gente fez hoje. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria. Então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube, e a gente sabe que tem esse compromisso. Vontade nunca vai faltar, a gente vai sempre tentar fazer o que a gente fez hoje, se dedicar ao máximo para que o torcedor saia contente como saiu hoje. La dificultad fue encontrar un placar desfavorable en los primeros minutos. Yo que esa fue cuando uno encuentra eso, es un fator que influye no jogo. Acho que no primeiro tempo tivemos esa resiliencia, tivemos Vasco tiene un estilo de jogo o está construyendo un estilo de jogo, más o Fortaleza no primeiro tempo teve también las opciones, tomando riesgo, ¿no? Porque teníamos que ir a buscar un placar o empatar o jogo, dejando espacios atrás, jugando fuera de casa. Más esa fue la principal dificultad, ¿no? Encontrar 2 goles en los primeros 4 minutos o el primer 3 minutos de primer tiempo y el minuto de segundo tiempo. Eso hallo que fue la mayor dificultad.
Dois pontos interessantes aí, claro que vocês podem notar outros, mas os que eu pesquei aqui, né? Fernando Diniz dizendo que o time passou a jogar como a torcida gosta e que isso pode reconquistar o torcedor, até tornando São Januário pequeno, né? Indica talvez um desejo aí de jogar no Maracanã. E o Vojvoda falando das chances para estabelecer o placar no começo do jogo. O Vasco faz 1-0 logo depois de uma bobeira da defesa que quase, né, gera um gol do Fortaleza. E antes de fazer o segundo gol, o Fortaleza tem uma chance bem clara também. Sim. Então esse aproveitamento das primeiras oportunidades talvez tenha distanciado os dois sem times. dúvida o Vasco ter feito o gol no início, né, da partida, nos dois tempos, né? Foi no início do primeiro e no início do segundo tempo. Isso facilita bastante o jogo, mas eu acho que o Vasco foi superior durante os 90 minutos. Claro que o Fortaleza teve uma chance perdida, mas foi um jogo muito bem produzido pelo Vasco. É importante ressaltar isso, porque era um Vasco que vinha de um desequilíbrio enorme e mais. Era um Vasco que a partir dos 60 minutos de jogo já não conseguia fisicamente sustentar padrão tático nenhum. Hoje conseguiu. Pode ser pontual, a gente vai avaliar nas próximas rodadas se vai continuar, mas o jogo do Vasco foi consistente na partida. E eu discordo um pouco do Vojvoda. Eu acho que o Fortaleza ele foi mal em todos os minutos do jogo, assim, não conseguiu produzir, não conseguia marcar o Vasco, marcava a distância os jogadores do Vasco, não conseguia encaixar contra-ataque. Claro que tem o mérito do Vasco que soube marcar, soube se portar bem, mas é que a gente já viu esse Fortaleza jogar tão bem, né, de igual para igual com equipes que têm tantos recursos e que está tão mal, tão para baixo, é irreconhecível, na verdade, esse Fortaleza do que a gente se acostumou a ver. E claro, depois no segundo tempo tem a expulsão, naquele lance que eu achei de uma infantilidade gigantesca do Marinho, comprometeu as mudanças que o Vojvoda tinha feito. O Vojvoda tinha acabado de mexer no time para ver se o time reagia, e aí vem essa expulsão que realmente o Marinho, com a experiência que tem, jamais poderia ter agido daquela maneira. Mas o futebol, da maneira que o Vasco jogou hoje, falo do jeito que o torcedor do Vasco gosta, é do jeito acho que todo mundo gosta. É você ter suporte com a bola e sem a bola. Para isso eu preciso de esforço. Eu preciso de esforço disso o tempo todo. Então esse prazer de você estar do lado do seu companheiro para fazer tudo funcionar, parece que é simples, né? E falando é simples. Só que às vezes a gente não entende por que às vezes determinados times, alguns jogadores, nesse time não conseguem fazer como o Vasco não vinha conseguindo. Dar esse tipo de... Ele deixava o meio-campo sem a bola muito difícil para dois volantes. Todo mundo que jogava sofria. E terminava sempre de cruzamento. Né? Então, a única jogada era cruzamento. Então você pega um treinador que chega como o Diniz, ele animou os caras realmente a fazer um tipo de triangulação. Se aproxima, poxa vida. Né? Você vai fazer o errado, tenta fazer o certo. Isso gera prazer. PC Oliveira, quando passou pelo programa de hoje, não botou muita dúvida em cima das expulsões. Acho que nós também não temos nada a questionar com relação a isso. Não. O Coutinho, o Coutinho também reage de uma maneira infantil, né? Ali é um lance que, assim, é uma agressão que ele tenta fazer de uma maneira velada, né? Mas é uma agressão. Eu só acho a reação, tanto do Piton quanto a reação do Marinho, de rolarem pelo chão de uma maneira... Isso é do jogador brasileiro. Essa questão do valorizar. Valorize porque... Mas não pra ver tem se marca, né? Valoriza pra ver se o árbitro enxerga. Mas, assim, é bizarro, tá? Com exceção disso, eu acho que... Olha lá, o empurrão do... o Marinho fica revoltado. O Coutinho fica revoltado com o que o Marinho fez, mas aí ele vai lá e empurra, né? Também é um empurrão que não gera todo esse contorcionismo. E outra característica do jogador brasileiro, o Daronco tem que empurrar o Kusevich. Sai da minha frente que eu quero dar um cartão. Impedir, né? Fisicamente. Não vai lá. Né? Isso